O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 4 de fevereiro. Papa exorta as igrejas no Sudão do Sul a levantarem a voz contra a injustiça. Terminando, né, a pequena turnê, né, a viagem do Papa Francisco pelo continente africano. Semana passada a gente falou da passagem dele pela República Democrática do Congo, e aí ele foi para o Sudão do Sul, né, onde em Juba, né, se falou perante lideranças católicas, padres, freiras e também... Só lembrando que Juba é a capital do Sudão do Sul, não é uma gíria que o Felipe inventou, assim, falar em Juba. Não, não tem nem a ver com Leão também, Juba é a capital. E também com a presença de lideranças de igrejas anglicanas, né? Já que o Sudão do Sul foi parte do Império Colonial Britânico como parte do Sudão. E justamente o Sudão do Sul surge por conta dessa clivagem religiosa, né? Então o Sudão do Sul, de maioria cristã. E ele falou, né, sobre essa questão que as igrejas não podem ficar neutras perante a injustiça e o abuso de poder, né? Ou seja, falando inclusive em relação à presença das milícias no Sudão do Sul e o fato de que o Sudão do Sul ainda não conseguiu viabilizar completamente um acordo de paz entre os dois principais setores da política do país, um acordo que inclusive foi mediado pela própria Santa Sé. Duas notícias da última segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Pelo menos 34 pessoas morrem em confrontos na Somalilândia. A gente já explicou brevemente aqui, né? Talvez a gente precise fazer uma fronteira sobre a Somália em breve, mas a Somalilândia é a região mais ao norte da Somália, que é uma região de fato autônoma e separatista, né? Essa diferença, essa divisão dentro da Somália vem de divisões tanto clânicas internas, quanto também como um legado do imperialismo europeu, já que parte da Somália foi parte do Império Britânico e outra parte foi parte do Império Italiano, né? E foram brevemente unificadas sob comando italiano durante a Segunda Guerra Mundial e depois passaram, né, todos para controle britânico. E nesse caso nós tivemos confrontos entre tropas da Somalilândia e tropas do estado da Puntlândia, que é um estado da República da Somália, tá? É uma entidade federal da Somália. A Puntlândia, né, fica bem, desculpa o trocadilho, né, fica bem na pontinha do chifre da África. E o formato da Somália lembra o símbolo matemático de maioridade, né? É uma boa descrição, não sei se eles concordam. E tropas da Puntlândia, né, repito, policiais da Puntlândia, ou seja, da República da Somália, entraram em confronto com tropas da Somalilândia, que é internacionalmente reconhecida como parte da Somália, porém separatista, na região de Lascanod. Tá? E, como o Matias mencionou, 34 pessoas morreram nesse embate e outras 40 pessoas ficaram feridas. Integrantes do Talibã relatam tédio em assumir burocracia afegã. Muitos dos nossos ouvintes, meu caro Matias, nos mandaram essa notícia ou notícias similares, que é o seguinte: a Afghanistan Analytics Network, tá, um think tank sobre o Afeganistão, conduziu diversas entrevistas com integrantes do Talibã que agora estão no governo em Cabul, né? E segundo o pesquisador Sabawan Samin,
tá? Pelo que eu consegui pesquisar, essa pesquisa foi primeiro repercutida na revista Vice, né? E depois vieram outras matérias, aí compartilharam trechos do que seriam e-mails de integrantes do Talibã, e eles estariam relatando que estão todos entediados, né? Porque no tempo da jihad, né, eles tinham menos responsabilidades, eles tinham menos restrições, não precisavam ficar em apenas um lugar atrás de um computador, né, e que não precisavam fazer a mesma coisa todos os dias. Né? Então isso repercutiu bastante, porém, para mim ainda não fica muito claro, né? Se isso é algo difundido, ou se isso pode até mesmo ser, não vou dizer um trote, um meme, mas se pode ser, né, eventualmente casos excepcionais. Né, porque o próprio linguajar utilizado em algumas dessas coisas parecem justamente querer provocar um efeito de comédia, um efeito de absurdo, né? Mas, como eu disse, muitos dos nossos ouvintes mandaram. A responsabilidade do estudo, né, é dessa Afghanistan Analytics Network, e talvez só tenha sido publicado, só tenha repercutido mais justamente essas respostas mais curiosas, né, e não as respostas que, sei lá, que falam, não, agora a gente tem que cuidar do Afeganistão, do nosso país, a gente venceu a jihad, triunfamos e tudo mais, algo desse tipo. Né? E também tem respostas, né, dentre os integrantes do Talibã que agora estão na administração em Cabul, reclamando do trânsito. Não vou dizer vem para São Paulo, né, mas em São Paulo é pior. Notícia da quarta-feira passada, dia 8 de fevereiro. Uganda é condenada por decisão de fechar escritório de direitos humanos da ONU. Pois é, o escritório local do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos foi fechado, né, já que o país sede, no caso Uganda, né, não renovou o acordo de sediar o escritório. Né? O mandato atual, na verdade, ele vence em agosto, né? Ou seja, ele não foi fechado imediatamente, mas ele será fechado e as operações, né, vão ser diminuídas. O governo de Uganda se defendeu, dizendo que o governo vai continuar a cooperação com o Alto Comissariado diretamente com a sede do Alto Comissariado ou pela missão permanente de Uganda em Genebra. Tá? E por que, né, nós tivemos essa notícia? Porque no final do ano passado, no final de 2022, o Comitê da ONU contra a Tortura, né, adotou as observações do adotou as observações feitas pelo Alto Comissariado da ONU, dizendo que a tortura e o maltratamento de presos, inclusive presos políticos, são frequentemente praticados em Uganda. O relatório pedia por investigação e procedimentos processuais de oficiais de segurança acusados de uso excessivo da força e detenção arbitrária. Tá? Então, resumindo, o Comitê da ONU contra a Tortura aprovou, tá, as observações que foram feitas pelo Alto Comissariado da ONU por Direitos Humanos, afirmando que em Uganda presos são maltratados, são sujeitos à tortura, uso excessivo da força e detenções arbitrárias. E Uganda fez o quê, então? Disse que não iria renovar o acordo para ter um escritório do Alto Comissariado no país e queria apenas manter a cooperação com a sede e via a missão permanente em Genebra. Né? Então, usando o ditado popular, tiraram o sofá da sala. Basicamente isso. Né? Então, já que estão acusando a gente de tortura, em vez da gente melhorar as condições, a gente vai expulsar quem está acusando a gente de tortura. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias.
Notícia da última quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Nigéria adia planos de substituir cédulas após caos em caixas eletrônicos. A gente já mencionou aqui, né, que a Nigéria quer substituir as cédulas de Naira, né? Isso teria sido realizado até o último dia 31 de janeiro. Aí depois o prazo passou a ser o dia 11 de fevereiro, também conhecido como amanhã. E aí a Suprema Corte da Nigéria suspendeu o prazo, afirmando que isso prejudicaria as pessoas, violaria os direitos das pessoas, já que os bancos não estão conseguindo suprir toda a demanda pelas novas cédulas. Tá? A ideia, né, das novas cédulas é combater a falsificação, tá, de cédulas e também facilitar transações bancárias, já que, segundo o governo nigeriano, uma parcela considerável do dinheiro do país, as pessoas guardam dinheiro em casa, elas não guardam no banco, elas guardam no colchão. A caixa de sapato. Pois é. Segundo o governador do Banco Central da Nigéria, que foi ouvido pela CNN, meu caro Matias, olha só, tem 3,23 trilhões de nairas nigerianas. Nairas a moeda, não pessoas chamadas naira. Dá um abraço a todos os ouvintes chamadas nairas. Tem 3,23 trilhões circulando. Só que dessas, apenas 500 bilhões estão nos bancos. Mais de 2,7 trilhões de nairas as pessoas guardam em casa. Então a ideia das novas cédulas seria facilitar essas transações, né? Lembrando que dia 25 de fevereiro teremos eleições na Nigéria, que serão eleições muito importantes para todo o continente nigeriano, como a gente já repercutiu aqui no programa, e a gente vai ficar de olho. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Governo indiano diz para abraçar vacas no Dia dos Namorados. Pois é. Então, o que acontece? É uma notícia que à primeira vista gera risos, você está sorrindo. Eu lembrei do MC Gorila, não sei porquê. Eu não peguei a referência. Ok, é melhor não saber. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão dar risada. Como assim abraçar uma vaca no Dia dos Namorados e tal? Vamos lembrar, o Dia dos Namorados na Índia é celebrado, assim como boa parte do mundo, no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Ou seja, uma referência cristã. A vaca é um animal sagrado pros hindus. Então, quando o governo indiano viu o seu departamento de cuidados animais fala para as pessoas abraçarem uma vaca, né, dizendo, olha só, a nota fala que abraçar vacas vai trazer valores emocionais e felicidade individual e coletiva, tá? Então, quando o governo indiano fala de abraçar uma vaca no Dia dos Namorados, a primeira reação é dar risada, é achar que é meme, achar que é piada, mas no fundo é parte dessa, entre aspas, guerra cultural hindu travada pelo atual governo do BJP, que é ligado aos movimentos fascistas hindus, como o Hinduva, o Intuva, né? A minha pronúncia deve estar errada, peço desculpas. Então, assim, primeira vista é piada, mas é um assunto bem mais sério, porque é basicamente falar, olha, né, sigam os preceitos hindus. Lembrando que, por exemplo, que na Índia nós temos grupos, milícias hindus que matam pessoas que consumirem vacas, carne bovina, mesmo que elas não sejam hindus, tá? Então, assim, a pessoa é muçulmana, ou seja, ela pode, pelo seu preceito religioso, consumir carne bovina, e ela é agredida, ela é roubada e até mesmo morta por isso. Então, à primeira vista é piada, mas é uma notícia bem mais séria, bem mais complicada do que abraçar uma vaquinha bonitinha ali com a carinha fofinha. Governador acusa tropas da ONU de atingirem civis em ataque a comboio na República Democrática do Congo. Pois é, segundo o governador da região de Kanyarichunya, tá, 8 civis teriam sido mortos por tropas da ONU após um ataque a um comboio. Tá? Segundo
o pronunciamento da MONUSCO, o comboio, que era acompanhado por soldados congoleses, tá? Disparou tiros de alerta contra um ataque que foi realizado e 3 pessoas morreram. Tá? Então temos 3 e 8 como essas possibilidades de mortes. E claro, a gente já comentou aqui sobre protestos contra a presença da MONUSCO na República Democrática do Congo. E se isso for confirmado, né, e se for confirmado que eram civis mesmo, que eram pessoas, sei lá, que não eram rebeldes, não eram criminosos, nem nada disso, é uma notícia que pode ter uma influência bastante negativa.